Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cleide, eu sou psicóloga clínica e psicanalista. Olá, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou da parte de administração e gestão de recursos humanos. Sejam bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Pri, eu trabalho com comunicação e consultoria de marcas e negócios. E esse é o podcast do Lab de Negócios, o Converse como uma Mulher. Muito bem-vindos, estamos aqui no nosso último episódio. Claire, dá para acreditar, Claire e Cecília, não sei se Cecília tá aí ainda, dá para acreditar que é o último episódio que a gente faz em 2023? Nossa, é tanta coisa que aconteceu nesse 23, meu Deus. Menina. Olha, eu já perdi a conta, mas a gente foram quase 40 episódios esse ano. Gente, ó, Cecília aí. Muita água passou por debaixo da ponte, hein? Né? E hoje a gente vai rever tudo isso e mais um pouco, né? Hoje, Cecília, tu tá bem? Tudo certo? Tô. Muito bem. Hoje a gente tá num ambiente meio diferenciado para quem está nos ouvindo e para quem vai assistir depois também. A gente está com a nossa equipe aqui, não toda, não completa, mas talvez em sua maioria, digamos assim, né? E temos aí A Cecília começou com a palhaçada. Cleide tá no clima tomando champanhe. Deixa eu contar para você o que é isso. A cor parece uísque, né? Mas não é, não. É o quê, Cleide? É chá. Olha aí, ó. O menino tá em casa. Luizinho tá em casa hoje de noite. Não, queria que fosse negócio com álcool, champanhe mesmo, tá bom, mas não é não, gente. Não é de chá mesmo. É só um chá. E a gente tá aqui hoje com boa parte da nossa equipe, né? Aqui nos backstages, aqui em vídeo também, quem tá assistindo a gente. Temos nós três, que vocês já estão acostumados. Temos hoje a ilustre presença da nossa roteirista, Simone está aqui. Oi. Temos também a Cami, fazendo parte aqui da nossa equipe de psicologia. Olá. Temos a Thaís, que trabalha com a comunicação aqui do Lab, juntamente comigo. Olá, gente. Temos pessoal da comunicação em si, também aqui no backstage, não em vídeo, mas também. Temos copy, temos copy. Você conseguiria vir? Também. Meu outro chapéu no momento. Temos, quem mais? Design, temos social media... Temos uma cambada de galera aí. Agora nós vamos falar dos episódios que nós tivemos em 2023. E, galerinha, nós temos umas questões para debatermos, né? Como sempre, algumas polêmicas, como todo episódio a gente tem. Aí nós tivemos ontem, né? Estamos gravando hoje, no dia 6 de novembro, final de semana de Enem, né? E aí, meus amorzinhos, que o Enem falava era exatamente de metade das pautas que tivemos no Lab nesse... metade das pautas que tivemos no Lab neste 2023. E também, por coincidência ou não, muito mais da metade das pautas que a gente não teve tanto alcance assim. E aí a polêmica que a gente traz aqui hoje, neste glorioso dia, é o quê? Em vez de a gente trazer uma pauta nova, por que a gente não causa a polêmica de literalmente perguntar por que esses conteúdos, essa pauta X, essas pautas de sobrecarga, das problemáticas tanto da maternidade como de carreira em si, conseguir dar conta do recado de tudo mais, por que elas não foram tão acessadas, não foram tão importantes? Por que elas não tiveram tanto alcance quanto as outras, não é mesmo? Então, eu largo aqui primeiro fogo no parquinho aí para vocês.
Eu estou aqui em dúvida. Essas pautas foram invisibilizadas porque as pessoas não querem falar disso, porque elas não reconhecem isso, ou porque a cultura faz um trabalho tão bem feito que fala, não, essas moças aí não estão sabendo do que elas estão falando. Isso não existe. Eu acho que pode ser uma miscelânea dos dois, né? Pode ser, não tira a culpa nem de um nem do outro. Dos três, né, na verdade, porque eu tô pensando aqui, né, quem é que quer ouvir falar sobre isso, né? O quê, meu filho? Gente, hoje não tem jeito. Hoje a participação do Luiz, olha lá, ó. A ilustre presença de Luiz. O tão falado Luiz, né, é esse. Então, abriu parêntese, fecha parêntese. Esse é o tão falado Luiz. E a Cleire tá aí como prova da sobrecarga, olha só. Prova da sobrecarga, mas é isso, né? Por causa que esse horário, na verdade, eu não quis sobrecarregar a minha mãe, pedindo para ela ficar com o Luiz hoje, por causa que já tá tarde, né? E etc. Então, assim, a minha rede de apoio, não quis sobrecarregar a rede e escolhi ficar com ele hoje. Assim, escolhi entre aspas, né? Não tinha outro jeito. Então, voltando à pauta, né? O que é que acontece que as pessoas não aderiram, né? Por que elas acharam que não era importante? Elas não viram? Elas não se veem dentro dessa pauta? Eu acho que uma coisa que pode estar influenciando, né, nessa questão, nessa discussão e às vezes na falta de adesão a certas pautas, é que não basta só, no caso nós mulheres, termos a consciência da questão. Porque se as pessoas ao nosso redor não tiverem essa consciência, fica muito difícil da gente buscar uma mudança, buscar uma transformação. E é muito cansativo educar o tempo todo. Então, muitas vezes, somos vencidas pelo cansaço e algumas coisas a gente desiste de discutir, algumas coisas a gente desiste de questionar, porque a gente priorizou certas pautas e deixou outras de lado, porque não basta só nós estarmos conscientes, não basta eu, Camila, estar consciente. Eu preciso que as outras pessoas estejam. Se elas não estão, eu vou ter que explicar, eu vou ter que educar, vou ter que falar. E aí, isso é cansativo você fazer vez após vez. Me passou uma outra possibilidade aqui também. Não engajou tanto por causa do público masculino, né? Aí, realmente, eles não se veem dentro dessa pauta, porque não é com eles isso. Perfeito. Será que eles entenderam, né? Eles não sentem. Até que ponto esse tema foi entendido? Quem é que vai tirar nota boa? Será que realmente todo mundo entendeu? Principalmente o público masculino? A nota boa foi ótima! Quem vai tirar nota boa? Os internos. Quem não fugiu do tema? É mesmo? Fuga do tema gera redação. Ai, gente, quem será que entendeu o tema, né? Ai, gente. Amei, Cecília. Será que nesse Enem vai passar muito mais mulher do que homem? Meu filho, navio, que beleza. Obrigada, filha. Lindo, Mas é engraçado a gente pensar dessa forma, tipo, quem vai tirar nota boa? Porque, na real, beleza, foi um tema de uma prova. Que ele, né, querendo ou não, ele vem de encontro com nossas pautas. Mas a profundidade de nota boa é, tipo, tu entender o que está sendo pedido ali, o tema que está sendo tratado, e falar das problemáticas e trazer a solução, né? Que era mais ou menos isso que a redação pedia. Então, também tem uma questão de entender a sociedade, entender o próprio cenário que se vive, né? Sendo homem, sendo mulher, sendo quem se for, justamente nesse sentido. Tipo, beleza, tu vive essa rotina, tu vive nesse cenário, nessa realidade. E o que tu acha que se deve fazer para mudar isso? Embora tu não tenha feito nada ainda, teoricamente, né?
Então, acho que o negócio da nota boa, ela implica em tu entender aquilo ali. E aí, acho que essa é a questão que a Cecília trouxe, que é tipo, não da nota em si, mas quantas pessoas será que vão se sair bem, né, nessa prova, por terem entendido a problemática trazida pelo Enem, né, pelo conteúdo da redação. Tem uma questão, né, em cima disso que você falou, que eu acho que é importante, que é a gente pensar até que ponto a gente sabe discutir o que não dói na gente. Porque a gente sabe falar sobre as nossas dores, a gente sabe falar sobre o que incomoda a gente conhece as nossas lutas. Mas e quem não conhece essas lutas? Vai saber falar sobre isso? Vai saber pegar ali, olhar para aquela base, para aquele tema e desenvolver algo ali em cima? De estar atento ao olhar do outro, à dor do outro, à situação do outro. Então, eu acho que esse é um ponto que vai, sim, claro, de uma questão de desenvolver uma redação bem escrita, né, dentro dos parâmetros que pede no Enem, mas de você ter um pensamento que eu posso não conhecer essa realidade, mas eu preciso entender isso aqui e falar sobre isso. E eu sou psicóloga, né, não posso deixar de falar sobre o se colocar no lugar do outro, sobre a empatia, sobre a simpatia, e como a gente tem problemas com isso na nossa sociedade. Eu creio que também venha nesse aspecto da empatia, mas também ele choca muito com essa questão que a Cleire trouxe, que é nosso público, em alguns canais, ele chega a ser majoritariamente masculino. E como a gente já teve lá no TikTok, por exemplo, alguns comentários extremamente machistas, quando a gente estava falando sobre a rotina de uma mulher, de uma mãe, maioria das vezes solo, que a gente já entendeu que não necessariamente uma mãe casada não seja uma mãe solo, né? Também implica nessa coisa do empoderamento, todo o ciclo que a gente já sabe, né? Já conhece. Tem essa questão também do o homem, até que ponto ele entende essa realidade, porque não é a realidade dele, né? Talvez se ele tivesse sido criado por uma mãe solo, talvez ele entenda. Se ele tiver feito parte dessa empreitada de ter que fazer coisas em casa para ajudar a mãe, mesmo pequeno, criança, porque não tinha quem pudesse ajudar nessas coisas, né, mais pesadas, digamos assim, até vai entender. Mas talvez também não seja esse o público que a gente estava lidando, né? Então, é uma perspectiva interessante da gente ter, da gente olhar e analisar dos títulos, né, dos temas que foram propostos nesses episódios que a gente teve, pouco alcance, e pouco alcance eu digo assim, menos de 10 pessoas escutando, sabe? É pouquíssimo mesmo comparado aos outros que a gente teve. Então, até que ponto as pessoas estão preparadas para ouvir algo que, em parte, é uma consequência de uma falta absoluta que existe delas mesmas naquela rotina, naquele cotidiano, né? Até que ponto eu tô propenso e disposto a ser apontado. Pode falar, Lê. Não, é que agora também me veio que não é em qualquer coisa hoje em dia, é muito difícil a gente furar, tipo, essa bolha do nosso social, porque a gente vê, tipo, nas redes sociais, em qualquer coisa, é muito fácil tu só, tipo assim, descartar a opinião alheia e bloquear aquela pessoa e, tipo assim, eu não concordo com ela, então tchau, sabe? Nunca mais vou falar com essa pessoa. Então, para uma pessoa realmente ouvir opiniões, ainda mais se essas opiniões não agradam ela, é uma coisa, assim, muito fora da linha, sabe? Porque a gente está só acostumado a, não vou me interessar por isso, tipo, não vou me estressar com isso, essa ideia não faz parte da minha vida, e é isso, sabe? Mas o esforço, assim, da pessoa realmente, tipo, tem que pensar sobre algo diferente, que nem as gurias da psico estavam falando, é uma coisa que a gente não faz geralmente mais, sabe? Exatamente. E aí, eu vou pegar esse gancho para a gente falar de outras pautas, não só sobre essa, porque a gente pegou esse gancho, na real, do dia que a gente está gravando, ser depois, né, póstumo do dia do Enem,
porque, enfim, faz parte das nossas pautas, do nosso cotidiano, da nossa problemática, de algo que a gente ia trazer aqui. Mas uma das coisas que também é um dos assuntos que a gente abordou de forma geral nessa questão foi limites, né? Até que ponto a gente consegue, como mulheres, dar limites e estabelecer os nossos próprios limites perante outras pessoas. E aqui eu não trago só a questão de casa, relacionamento, filhos, maridos e companheiros, etc., pedir ajuda. E fazer a mais porque a pessoa tá ali, né? Se não fizer, ninguém. Se a pessoa, a mulher, não fizer, não vai ser feito por ninguém, né? Mas eu trago também limites no trabalho. Até que ponto a gente se permite não fazer algo para não correr o risco, tipo, deixar as coisas assim por conta de outra pessoa para não correr o risco de algo não ser feito. Pode falar, Karina, pode falar. Oi, gente, boa noite. Pegando o gancho do que tu falou, Pri, eu tô muito feliz de estar participando, gente, sério mesmo. Muita felicidade. Pegando o gancho de que tu falou sobre impor limites no trabalho, isso realmente me tocou de uma forma bem profunda, porque eu percebi o tanto que era importante que eu não tomasse todas as responsabilidades para mim. Então, assim, você precisa entender que, por exemplo, eu sou mãe, sou universitária, então eu teria aqui, em algum momento, dizer, gente, aqui não dá para mim, são muitos projetos, são muitas tarefas, então eu precisava também ter essa análise, essa autoanálise, dizer assim, não, hoje esse projeto aqui não vai ser para mim, eu vou delegar para uma outra pessoa, e ter essa consciência que, às vezes, a gente toma todas essas responsabilidades para nós, para a gente mesma, porque a gente diz assim, eu posso fazer. E a gente toma essas responsabilidades, a gente se sente sobrecarregada com todos esses projetos, que a gente mesmo poderia dizer, não, vou delegar para uma outra pessoa, eu vou dividir essa carga, porque está muito pesada para mim. E aí entra a questão justamente do Enem, que a gente até mudou um pouquinho de assunto, do impor limites, mas eu estava falando um pouquinho mais cedo com a minha colega, que desde o início, né, a formação dos papéis, o homem ele era o caçador, era o provedor, a mulher era a cuidadora dos filhos, da casa, então a gestão do cuidar ficava com a mulher. E a gente perpetuou isso até os nossos dias, e infelizmente as mulheres tomam para si todo o cuidado, e não é diferente no trabalho, a gente realmente toma para si, muito para nós mesmos, muitas responsabilidades, a gente precisa impor realmente limites. Exatamente. E pegando também o gancho dessa questão de ter que impor limites e entender que nada tem que ser nas nossas costas, a questão da culpa que as mulheres são colocadas, não necessariamente sentem, mas são colocadas, né, pela sociedade, pela escolha errada, entre aspas, dos companheiros para serem pais dos próprios filhos delas, né, porque e não raro a gente vê as pessoas se decepcionando porque escolheram um companheiro, aquele cara era maravilhoso, era super companheiro, parceiro, e aí tem um filho e o cara larga de mão. E muitas vezes tem um filho porque o cara pede para ser pai. Então também tem essa pressão e também vem daí a questão do colocar limites de, né, tipo, a sociedade tem essa mania de, escolheu errado, porque não sei o que. Então, aprender também até que ponto a gente consegue dizer, não, peraí, isso aqui não é culpa minha, eu não tenho culpa que essa pessoa mudou da água pro vinho, que era uma pessoa antes e agora é uma pessoa, é o dedo podre, exatamente, e era uma pessoa antes de ter um filho, né, enquanto era só comigo, e agora completamente diferente. Acho que Simone tinha falado, né, tinha levantado a mão. Teve outra pessoa também que levantou, mas agora não estou conseguindo ver aqui. Foi a Camila. Na verdade, assim, vou falar também de uma experiência própria. Não necessariamente você chega à conclusão, talvez, que você é a pessoa errada, mas eu acho que no momento que você tem filho é que as diferenças aparecem, sabe? Que vem toda a carga que você traz da sua criação, que você traz da sua casa, né? Então, assim, eventualmente pode não ter um certo ou errado, né? Mas eu acho assim que o certo é o que funciona para os dois, né? E para a família, né? Então, às vezes, nessa hora é a hora que você vê que começa... Tem muitos pontos que você pode bater de frente na forma de educar. Nem sempre um está certo e o outro está errado,
mas nessa hora que aparece toda a carga, né? Enquanto você não tem filho, enquanto é só romance, tá tudo ótimo, né? Mas depois você tem que aprender a lidar com isso. A lua de mel. A lidar com essas questões, né? Que cada um traz uma experiência diferente, né? Uma verdade diferente, digamos assim. Cami. Uma coisa que eu acho que é importante a gente considerar, que tem a ver com limites, que tem a ver com essa questão do escolher o mal, né? É que eu vejo muito, me deparo muito no meu trabalho com pessoas que depois de alguns anos, percebendo a situação de um relacionamento, viram e falam assim, mas desde o início eu via os sinais, eu ignorei os sinais, eu ignorei ali as coisas que estavam acontecendo e que me mostravam que desde o início, que com os anos aquilo poderia se agravar. E muitas vezes esses sinais são ignorados porque as mulheres, no geral, elas sofrem uma pressão muito grande para estar em um relacionamento. É como se aquilo fosse um passo importante para que a mulher tivesse sucesso. Eu falo por mim, por exemplo, eu moro sozinha, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu trabalho, sou solteira. E aí o zelador aqui do meu prédio, ele sempre vira e fala assim, agora só falta um marido. Como se eu só pudesse estar completa e feliz e realizada e ter sucesso na hora que eu chegar nesse patamar de ter um namorado, de ter um marido, de ter uma pessoa comigo. E muitas vezes essa pressão ela é sofrida dentro de casa, ela é sofrida, ela é passada pela família, pelo círculo, por uma série, às vezes até por religião. E aí você pensa, cara, mas se eu não ficar com esse cara e eu não achar outro? E se eu dispensar essa pessoa e achar outra? Isso muitas vezes leva as mulheres a ignorarem os sinais, a ignorarem ali coisas que já diziam que certos comportamentos seriam ainda mais problemáticos no futuro, com filhos e tudo mais. Então, esse é um fator que eu acho que a gente precisa considerar. O quanto essa pressão social para a mulher ter um par, ter um homem ali com ela, influencia para que fique em um relacionamento que traz problemas no futuro. Agora, vou problematizar de novo. Ai, gente, quem já está ouvindo há um tempo já está acostumado, que aqui a gente adora problematizar tudo, e é assim mesmo. Pegando esse gancho do nunca vai estar completa sem um companheiro, coisa parecida. Outra coisa, né, das nossas pautas, seguindo aqui a ordem, é sobre a sociedade estar falando para a gente há algum tempo, principalmente quando a gente fala sobre escolher entre carreira e família, né? Quando chega nesse ponto de uma pessoa dizer, não estou preocupada em casar, em ter um companheiro, em ter uma família, estou preocupada com a minha carreira, com me desenvolver, com estudar, né? O que a gente recebe como resposta? Dá para ter tudo. Que é o quê? Uma romantização dessa sobrecarga toda que a gente vive, né? Quem coloca na cabeça, não vou dizer assim 100%, mas vamos botar aí uns 90% de uma galera que eu conheço, que eu só vou poder dizer de quem eu conheço, né? Sofre essa romantização de tu pode sim ter uma carreira, tu pode sim ter filhos, tu pode sim formar uma família, tu pode sim viajar ao mundo, tu pode sim ter uma casa, tu pode sim ter um carro. E aí a pessoa tá atolada em dívidas, né? Com 2, 3 filhos nas costas, porque também se tiver um, não pode ser só um, tem que ser um casal, porque senão a criança vai ficar sozinha, não sei o que, sempre tem que ter mais, né? E buscando uma carreira, um cargo bom e não sei o que, um bom salário alto, porque salário alto não vai vir com pessoas que não saem da zona de conforto, que não tentam progredir na carreira e tudo mais. E ao mesmo tempo tem que conquistar uma casa própria, né? Tem que ter um carro próprio, tem que viajar 1 ou 2 vezes no ano para ter essa especulação do sucesso que enfiaram na nossa cabeça de alguma forma ou de outra, que é assim, aí como diz um meme que eu adoro, né? Só esqueceram de avisar pra gente que ia ter inflação, que ia ter aquecimento global, que ia ter, né? Tudo que a gente está vivendo hoje. Comparam muito essa geração de hoje com a geração antiga, onde as coisas eram muito mais possíveis nesses âmbitos, nesse sentido, né? Mas também não tinha essa questão tão forte da carreira para as mulheres. Então, a minha percepção dessa romantização do tu pode ter tudo, tu pode conseguir fazer tudo, é só um jeito de uma fumaça ali de cortina para te sobrecarregar ainda mais.
porque tu pode ter tudo, desde que tu só vai ser reconhecida por ter tudo, desde que tu faça tudo conforme a sociedade manda, a sociedade pede, né, e estipula em cada uma das áreas. Então, carreira, tu tem que ser bem-sucedida, tu tem que ser chefe, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que ganhar tanto por mês. Família, tu tem que ter 3 filhos, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que estar num colégio bom, não sei o quê. Casa, tem que ser a casa própria. Então, tipo, não é o ter tudo da forma que tu sempre sonhou em ter, mesmo que seja ter tudo. É como a sociedade quer que tu tenha, né? No fim das contas, a gente não tá escolhendo mais nada. A sociedade continua impondo. E quem falou que sucesso é isso, né? Quem foi que disse que sucesso é ter filho, ser chefe? Quem foi que falou que sucesso é ter um carrão de sei lá quantos milhões? Quem foi que falou isso? E por quê? Falou. Às vezes o sucesso para uma pessoa pode ser, nossa, quero aqui, sei lá, trabalhar como autônoma na minha profissão e tá tudo certo. Não preciso ser chefe de ninguém. Ok. Não preciso ser chefe de quem? Precisa ser chefe para ter sucesso. Quem foi que falou que sucesso é isso? Ter 3 filhos pendurados na barra da saia? Pode ser que a pessoa não queira filhos, e daí? Exatamente. Quem mais tinha levantado o dedinho? Aproveitando essa questão, né, que Simone falou, estou muito empolgada com os debates, gente. Me vem vários insights, assim, porque, assim, eu sou mãe de 3 crianças e na minha segunda gestação, essa imposição da sociedade de que você precisa rapidamente conquistar muitas coisas, e na minha mente é como se tivesse uma ampulheta e a areia gritantemente descendo, eu perdendo o meu tempo e eu precisava correr. Então eu tinha essa necessidade dentro de mim, né? Eu preciso correr, porque eu preciso conquistar as coisas, e as redes sociais fazem com que a gente se compare o tempo todo, mas fulano tem tal idade, tem X filhos, já conseguiu isso, e eu não. Então, isso realmente nos adoece mentalmente. Então, todo esse peso que a sociedade coloca na gente adoece a nossa mente, a gente fica doente, a gente fica ansioso, e adquire realmente problemas, porque a gente fica o tempo todo nessa comparação e a gente se frustra. Há uma frustração enorme por não estar suprindo, não estar nas expectativas que a sociedade está impondo. Você tem que estar com X idade, já ter isso, isso e isso. Aí você chega naquela X idade, calma, neném, e você não tem. Entende? Então, é bem isso. Aí, ó. Exatamente, né, Ana? Então é isso, Pri. Então, essa questão dessa ampulheta que eu criei na minha mente, que eu ficava o tempo todo correndo, teve um momento que eu tive que me dizer basta. Não é assim. Vamos respirar um pouco, respira para não pirar, porque não é desse jeito. E quando a Simone falou, eu me lembrei desse momento da minha gestação, desse momento da minha vida. E justamente essa questão da priorização, né? Aprender que alguma coisa, aquela história dos pretinhos, alguma coisa a gente vai acabar deixando cair uma hora ou outra, se a gente não tiver uma priorização do que realmente nos traz felicidade, do que realmente é importante pra gente, né? Escolher uma hora. Não vou conseguir fazer todos esses trabalhos aqui, então vou ver o que, né, pode ser mais importante para mim, para minha carreira, e aí depois, quando eu terminar, eu posso conseguir fazer uma pós, me programar, né? Não querer fazer tudo o tempo todo, e também não ficar naquele marasmo, né, de sufoco, de não estou fazendo nada, não estou sendo útil para nada, não estou, enfim, né, fazendo coisas que eu gostaria, que eu deveria estar fazendo para mim, porque eu tenho que estar fazendo para os outros também. Alguém está com a mão levantada, eu não consigo ver quem. Simone. Eu levantei e abaixei. Na verdade, assim, eu só compartilhar minha experiência, que, assim, eu me lembro, assim, das primeiras entrevistas de trabalho, né, quando eu ia fazer estágio, né, e quando perguntam para você como que você se vê daqui a 20 anos, né, daqui a 30 anos, e nessas minhas projeções, né, eu nunca me vi casada, nunca me vi com filho, não fazia parte dos meus planos.
Eu brinco que hoje em dia, de tudo que eu projetei 20 anos atrás, 30 anos atrás, a única coisa que eu tenho são os 3 gatos. O resto saiu tudo diferente, tá? Sou casada, tenho 2 filhos, sou casada, vou fazer daqui a pouco 25 anos de casada. E às vezes sai do caminho, né? Mas hoje em dia, que eu também falo assim, eu estou retomando, né? Estou tentando redescobrir aquela pessoa daquele tempo, né? Onde é que está aquela pessoa? Porque isso você vai se perdendo ao longo do tempo, né? Você vai se envolvendo e tomando caminhos, direções que às vezes você não estava prevendo, né? Então, nesse momento, assim, por exemplo, eu estou tentando assim, cadê aquela pessoa, né? Cadê aqueles planos, aquelas projeções, né? Tentando retomar esses caminhos, né? Até, mesmo que a gente, acho assim, cheguei ao meu ponto aqui. Acho que mesmo que a gente vá tomando direções que não eram previstas e acumulando coisas, eu acho que vale falar que é sempre momento de você retomar a rota, né? Voltar para a rota que você quer e tentar recuperar isso. Não que tudo que foi feito antes tenha sido inválido, né? Mas diferente, né? Do que você planejou e talvez tentar retomar isso, né? Voltar para o seu trilho, para o que você realmente quer. Exatamente. Queria... Oi, fala. Eu queria fazer um comentário com o que você estava falando um pouquinho antes, que foi até algo que surgiu em uma sessão recentemente com um paciente meu, que é essa coisa do a gente equilibrar os pratos e entender que nem sempre vamos conseguir, nem sempre vai tudo do jeito que a gente gostaria, que a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que entender que a gente erra, que a gente precisa, em uns dias, assim, ser mais gentil com a gente mesmo e tudo. Na teoria tá aqui, eu tô falando, tá lindo, todo mundo me escuta e concorda e fala, nossa, você tá certa. Agora, na prática, não é assim. Na prática, quando eu vejo que uma coisa, por exemplo, eu tenho uma entrega hoje, eu não consegui, eu me culpo. Eu não vou ser gentil comigo porque eu tô sobrecarregada e aí eu não consegui fazer todas as minhas entregas em dia. Não. Mesmo sabendo que eu tô com coisa demais para fazer, eu vou me culpar, eu vou me sentir mal. Então, a gente tem desalinhado a teoria, né? O que a gente sabe que a gente precisa fazer, essa gentileza que a gente precisa ter com a gente mesma, mas na prática, a gente às vezes não consegue, na maioria das vezes, a gente não consegue ser desse jeito, aplicar essas coisas que a gente lê, que a gente pensa, que a gente escuta, que a gente fala para os outros, né? Eu sempre gosto de citar uma reflexão, que é o seguinte: pensa na sua melhor amiga se abrindo com você com exatamente essa queixa que você tem. O que você falaria para ela? Você provavelmente seria muito mais gentil do que você está sendo consigo mesma. E aí, quando... Acho que eu recebi até coraçõezinhos aí agora. E isso mostra pra gente como que a gente pesa de maneira injusta na nossa autocobrança, na nossa relação com a gente mesma, né? E a gente precisa aprender a trazer isso para a realidade e a gente precisa aprender a aplicar essas coisas que a gente vê na teoria. Não basta eu escutar 50 mil podcasts, ler 30 livros por ano, eu, sei lá, tipo, fazer terapia 3 vezes por semana, se eu não aplicar aquilo. Se eu não aplicar aquilo na minha vida. E não é aplicar uma mudança, assim, 180, não. É eu, aos poucos, falar assim, não, Camila, eu sei, você se comprometeu para entregar aquilo hoje, mas hoje foi muito corrido, não deu. Se esforça que amanhã cedo você começa com isso e faz. Então, assim, não, a gente não passa pano pra gente, a gente passa pano para todo mundo, passa pano para macho escroto, mas não passa pano para a gente mesma. E a gente tem que aprender a ser mais gentil com a gente em relação a isso. Olha, que começou a lenha, hein? Galera, é sobre isso. Mas eu acho que tem mais a ver com... Na real, menos a ver com a gente se cobrar menos e mais a ver com a gente conseguir se organizar melhor, se conhecer melhor. Porque um depende do outro, né? A gente não tem como organizar uma rotina, tipo,
na rotina ideal, quando a gente começa a fazer planner, né, aquela coisa toda, que aqui a gente sabe que todo mundo é viciado nisso, quando a gente começa a fazer esse tipo de organização de rotina, começa a levantar às 6 da manhã, né, começa com tomar banho não sei que horas, fazer academia, tudo mais. Isso, tipo, uma vida inteira antes do sol nascer. Basicamente é isso, né? E aí a gente tem todo o tempo do mundo e não tem trânsito, não sei o quê. Então, talvez o grande passo para a gente parar de se cobrar tanto, enfim, ser mais gentil com a gente mesmo até nesse sentido, seja essa questão de a gente se conhecer melhor. Ter esse toque do autoconhecimento, de como a gente é, se a gente consegue... se eu estipular que eu tenho que levantar às 8 da manhã e eu quiser ficar mais meia hora na cama, eu vou me sentir mal depois por não ter cumprido com esse cronograma que eu fiz? Porque talvez às vezes também é uma imposição que a gente coloca sobre a gente mesmo que também nos faz sentir mal, né? Quando a gente não consegue organizar da forma que a gente achou que a gente ia conseguir. Eu acho que aí entra o ponto do autoconhecimento. Eu tenho que saber o que funciona para mim. Exato. Não adianta eu querer dormir menos de 7 horas à noite, que eu não vou fazer nada durante o dia. Então, o meu milagre da manhã, ele acontece durante o dia, quando eu já estou acordada, e não às 4 da manhã. Porque 4 da manhã não funciona. Então, é o saber como que eu funciono bem e como que eu vou conseguir produzir, né? Exatamente. Porque também é um ponto a menos para se frustrar, né? Porque no mundo ideal de Bob ali, né, no mundo sonho de princesa, a gente conseguiria ter tempo para fazer tudo. E aí, quando a gente vai ver assim a agenda, aquilo ali não são 24 horas, são 30 horas. Então, assim, não tem como, né? E aí, tu agendar um compromisso que tu precisa de carro, de meia hora indo e vindo, e aí tu não contar essa hora de trânsito também, não é só autoconhecimento, ele também envolve a percepção de mundo que a gente vive, né? Se tu pega trânsito, se não pega trânsito, se vai estar chovendo, se não vai. Às vezes só por estar chovendo o mesmo percurso, ele vai demorar mais meia hora. Quem é aqui de Porto Alegre, um beijo. Sabemos que é assim que funciona, né? Quando tá com chuva, a gente tem que contar até 30 minutos a mais do que contaria normal de trânsito para estar nos lugares, porque vira um caos, 30 para mais, né? Então, essa cobrança que a gente tem com a gente, às vezes não é nem nossa, é uma coisa tipo, a vida acontece. E é que nem a Simone falou também, né? Ela não contava nos planos dela, lá nas entrevistas de emprego, que ela ia estar casada, que ela ia estar com filho, que não sei o quê. Mas a vida acontece. Nem sempre segue aquele rumo que a gente queria que seguisse. E a gente tem que o quê? Se adaptar, né? E não ficar se cobrando que, casei, não casei, tive filho quando não queria. A tal da gravidez indesejada que foi nosso último episódio, né? Não queria ter esse filho, acabou acontecendo, agora vou ter este filho, né? Não quis tirar a criança. Agora eu vou ter que me adaptar nessa nova realidade, né? Como que é o mercado de trabalho para isso? Como que eu vou colocar a minha carreira junto com isso aqui? Então, também essa possibilidade de se adaptar faz a gente conseguir se entender melhor também, né? E vem a questão também aí da empatia com a gente mesmo, no sentido de, olhando a vida de fora, a gente novinho, teria essa percepção de que a gente tem essa vida hoje, né? A gente se culpa por não ter conseguido viajar por tantos países, por não estar conseguindo ter o dinheiro que a gente queria ter. Essa culpa existe, né? Mas como que a gente trabalha com ela? Uma coisa que eu queria comentar aí, falando sobre essa adaptação, flexibilização, né? Que às vezes a gente pensa, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se flexibilizar, e acho que isso vai ser uma coisa ruim. Vamos pegar aqui, né? Eu tô prestes a fazer 30 anos, espero viver pelo menos até os 90, então eu ainda tenho mais 60 anos pela frente. Imagina eu ficar 60 anos exatamente do mesmo jeito que hoje, com a mesma cabeça, com a mesma vida, com as mesmas pessoas ao meu redor? Perfeito. Então, assim, a adaptação,
ao que muda, a nova realidade, flexibilização, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa boa. Por quê? Porque a gente tem essa capacidade e porque ninguém quer viver uma mesma vida 90 anos, ou 60, ou 30, ou às vezes nem 5, nem 1 ano. A gente quer que coisas permaneçam na nossa vida ao longo dos anos, mas nada é estático, então a gente tem que aprender que isso não necessariamente é uma coisa ruim. Não apenas falando do que acontece na vida, mas também com o corpo, né? Essa questão de, ai, eu não quero envelhecer, ai, eu quero ter essa mesma pele para sempre, ai, produtos de milhões de reais, não sei o que, para ter a pele lisinha, assim, desse jeito. Cara, não. A pele tá desse jeito porque tu viveu até aqui, sabe? Tu tem cabelo branco porque tu resistiu até aqui. A outra opção era morrer. Então, né? Exato. É isso. Até vi um vídeo hoje sobre isso. Um vídeo, uma publicação sobre que, nossa, 50 anos já. Não, 50 anos, né? Tipo, 50, não é, ai, 50 anos. Não, 50 anos. Eu vivi até aqui, né? Por que que. E é isso que me pega demais, sabe? Por que que a gente tem que aparentar ser jovem? Quando me perguntam, tu parece mais nova, eu fico pensando, mas eu quero parecer mais nova? Qual parte da minha vida, do meu conhecimento, de tudo que eu vivi até aqui, eu vou ter que tirar para parecer mais nova? Vocês já pensaram sobre isso? Já foi um episódio do Lab, etarismo, a gente falou sobre, na verdade não só etarismo, mas em vários outros. Já pensaram sobre isso? Essa coisa de ficar feliz por não aparentar ter a idade que a gente tem e ficar triste por aparentar ser mais velha? Que lugar, aonde, que parte da tua vida tu vai ter que tirar para poder aparentar ser mais nova? E essa questão toda, né, de querer que tivesse sido assim, querer que tivesse cessado, não vai ter mais filho, não fez tua faculdade, não vai fazer uma pós, porque tu não viaja. Eu sinto isso muito no lugar de deixar as pessoas se apropriarem da nossa vida, né? No momento que a gente consegue nós mesmos termos essa propriedade da nossa vida, dizer o que a gente quer fazer, para onde a gente vai, como que vai acontecer, né? Colocar, em vez das expectativas das pessoas que tinham sobre a gente, às vezes pai, vó, mãe, tio, tia, enfim, professores até, em vez da expectativa que os outros tinham sobre a nossa vida, qual é a expectativa que a gente tem sobre a nossa vida? Ainda sobre essa questão dos percursos que a vida da gente, né, percorre, né? Percurso percorre. Bom, o que eu costumo falar para os meus filhos é o seguinte: eu me arrependo de pouca coisa na vida, porque olhando para trás, assim, pode ser que hoje, puxa, eu tomei uma decisão errada, mas naquele momento aquela decisão fazia sentido, né? Então, assim, com as informações que a gente tem naquele momento, a gente toma as decisões. Eu me arrependo, eu falo assim, eu costumo dizer para eles que eu me arrependo das decisões que eu tomei por babaquice, sabe? Sem nenhum embasamento, né? Vou citar uma bem imbecil. Eu saí no meio de um concurso, porque era um domingo de sol e eu queria ir para a praia, tá? Nossa, eu já tinha pensado em outro cenário, cara. Pra mim, tu já tava, tipo, uma decisão que eu tomei 3 da manhã numa balada, entendeu? Então, assim, decisões de babaquice, assim, porque era o concurso do BNDES, eu saí na metade do concurso, eu não voltei para a parte da tarde, eu fiz de manhã e fui embora na hora do almoço, porque eu queria ir para a praia, e eu fiquei super bem classificada, tendo feito metade da prova só, sabe? Então, assim, ok, nem sei se hoje, se eu ia estar trabalhando no BNDES, sei lá, minha vida ia ser completamente diferente, eu não ia conhecer meu marido, sei lá, né? Mas, assim, foi uma decisão tomada de maneira imbecil, sabe? Então, por isso, eu falo para eles assim, não tomem decisões imbecis, sabe? Só isso. As outras coisas, tudo que eu fiz até hoje,
tem uma outra decisão idiota aí no meu caminhar, digamos assim. Mas, assim, as outras, eu tomei aquelas decisões com base no que eu tinha de informação e de conhecimento naquele momento. Então, eu não me martirizo por isso. Mas eu realmente fica aquela coisa assim, e se eu tivesse feito diferente ali? Bom, é isso. É isso que eu ia falar, para você não se martirizar, porque forma que você é, e talvez são coisas que aconteceram porque tinha que acontecer mesmo. Você poderia estar mal de saúde, psicológica, trabalhando num banco, por exemplo, porque eu conheço várias pessoas, né, que realmente ficam ruins. Você poderia, sei lá, não ter tido outras oportunidades que você teve na sua vida. Enfim, eu acho que às vezes eu olho as publicações do Facebook que fica aparecendo de antigamente, eu falo, meu Deus, por que eu postava essas coisas? Pelo amor de Deus. A vergonha na época era nossa, eu colocava muita frase de Caio Fernando de Abreu, colocava uma colega minha, Clarice Lispector. Isso, ela botava indo na esquina encontrar a Cecília, ainda me marcava, tipo, tudo que ela ia fazer, ela botava. Mas eu acho que é isso, de certa forma, a forma que a gente é, e talvez seja uma coisa que aconteceu para te desviar, para, enfim, lá na frente você encontrar outro tipo de encontro, né, que você teria que encontrar. Como você falou, eu não queria ser mãe e tal. É frustrante isso, porque essas brincadeirinhas do que você quer ser daqui a 10 anos, eu nunca mais faço na minha vida, nem faço para ninguém, porque eu sou frustrada até hoje por tudo que eu coloquei no papel. Outro gatilho que eu tive aqui foi com relação a algumas falas sobre a gente conhecer as pessoas e no começo ser tudo flores, né? Todo mundo achar que todo mundo é perfeito e depois de um tempo você vê que não é assim. Isso é coisa que eu prezo muito na minha vida e não romantizar nada. Tipo, hoje eu já olho para os comportamentos do meu namorado, por exemplo, e já falo, isso aí eu quero para mim, isso aí, quando a gente não precisa nem ter filho, só de morar junto, né? A gente vai ver, e aí, isso aí eu quero, isso aí eu acho interessante. Então, de hoje, eu não sou aquela pessoa que fica romantizando. Vou pegar seu pratinho, botar na pia e vou lavar. Oh, você já comeu? Posso limpar sua boca? Não. Você tem 2 mãos, levante sua bundinha da cadeira e vá lavar. Ô, Pri, mas eu preciso abrir um parênteses aqui sobre a sua fala, tá? Ok, legal chegar nos 50 anos, com a experiência toda, mas você não tem ideia da raiva que dá quando te chamam de senhora, cara. Vocês chegam lá. Daí também é que nem eu, assim, tipo, eu não gosto que as pessoas me chamem de Priscila, por exemplo, entendeu? Provavelmente também não vou gostar, mas eu vou entender que é uma forma como a pessoa foi educada, né? Talvez, assim. Não, eu lembro a primeira vez que eu entrei numa sala de ensino médio para fazer uma palestra, eu me achando, assim, a psicóloga jovem, estava indo lá conversar, assim, acabei de sair do 3º ano também, né? Tipo assim, regulando idade ali. Ô, tia, um menino maior que eu me chamando de tia. Gente, aquilo acabou comigo de um jeito que vocês não têm noção. Tia, ele era maior que eu. E é complicado. Eu já ia falar, tia também eu ficava frustrada. É horrível. A ser chamada de tia, meu Deus do céu. Ai, gente, depois que realmente é difícil. Criança, isso é ó. A minha filhada e os amiguinhos dela me chamam de tia o tempo todo. Eu tô tipo, é sobre isso. E isso é desde os 25. Não chegou no 30 ainda. E essa questão das escolhas também, voltando, eu acho interessante o quanto a gente fala sobre rede de apoio, mas a rede de apoio, ela é definida apenas para quem é mãe e principalmente mãe solo. Mas é muito importante a gente lembrar também que a rede de apoio ela não serve só para isso. Rede de apoio é um grupo de amigas que vai estar ali contigo. Sabe aquela coisa de a melhor amiga, né? Geralmente. Tu vai lá e fala, nossa, tô a fim de fazer isso aqui. Vai dar merda, mas vou te apoiar, né? Mesmo se tu fizer essa merda, sabendo que vai dar merda, faz, tamo junto. É muito mais sobre isso, né? Sobre a gente ter pessoas do nosso lado
que compreendam as razões, talvez, ou até nem tanto, mas estão ali nos apoiando. A rede de apoio, eu leio ela muito mais como algo que não vai ficar te apontando como errada o tempo todo e não necessariamente dizendo amém para tudo que tu faz, mas sendo esse lugar seguro onde tu pode dizer, nossa, fiz isso aqui, ah, beleza, deu merda, então tá, vamos ver como é que a gente vai recuperar isso aqui, sabe? Muito menos num espaço de julgamento e não só de passar a mão, não sei o que, tipo, cara, olha só essa merda que tu fez aqui, sabe? Esse troço aqui não foi legal. Então vamos rever isso aqui, sabe? Não é só ficar apontando, mas também é te ajudar a ser uma pessoa melhor, a te superar também. Vai, Ana. Mas você já até falou que é justamente sobre a questão da rede de apoio, de essa rede de apoio, ela não somente dizer amém para tudo que você fizer, mas também chamar a sua atenção de algumas coisas que talvez não estejam te fazendo bem mesmo, que eu acredito que é justamente essa questão da rede de apoio ser a maioria tuas amigas, né, seus familiares, e é sempre assim, a nossa rede de apoio quanto mãe solo sempre é outra mulher, né? Então, assim, no meu caso é a minha mãe. Então, a gente sempre vê esse protagonismo feminino, né? Então, a nossa rede de apoio são mulheres, são outras mulheres, são as nossas amigas. E eu tenho isso e dou graças a Deus, assim, por ter tantas pessoas, tantas amigas, realmente, que são meu oásis, assim, no deserto. Então, se eu preciso de algum conselho, se eu fiz alguma merda, não tenho essa coisa assim, meu Deus, eu vou conversar com quem? Eu vou falar para quem? Eu tenho essa pessoa de dizer assim, me conte aí o que você fez, que eu vou te dizer o que eu penso, essa intimidade, sabe? Eu acredito que toda mulher precisa ter essa amizade sem rivalidade, que realmente seja um apoio. Foi exatamente isso que tu falou e eu só ia implementar mesmo. Rede de apoio é muito importante para mulheres. Sendo mãe ou não, Pri, é importante uma mulher ela ter uma rede de apoio psicológico, ter uma rede de apoio, dizer assim, para bater uma laje, só dando exemplo. Então, vambora aqui que eu vou, sabe? Então, é bem legal. Pensando assim sobre rede de apoio, até no que eu tava falando, né? Olhando para trás, assim, na minha vida até agora, eu percebo, e até vendo filmes e coisas assim, né? Que vocês sabem que eu sou viciada, que eu adoro, eu consigo perceber, assim, que em cada espaço que a gente ocupa, em família, profissional, faculdade, enfim, qualquer lugar que a gente vá, que a gente ocupe, que, querendo ou não, vai existir uma questão de um embate social ali, de talvez uma imposição, alguma coisa assim, que nos fira como mulher, teoricamente, a gente vai conseguir perceber mulheres apoiando umas às outras. Essa rede de apoio, ela não necessariamente ela tá declarada, tipo, eu sou a tua rede de apoio. Ou não necessariamente foi uma coisa combinada, planejada. Ela acontece. Lembro muito, assim, tipo, olhando para trás de lugares que eu já passei, trabalhos que eu já tive, estágios, coisas assim, de coisas que já me aconteceram e que sempre tinha uma mulher ali para falar, isso aqui talvez que esteja acontecendo contigo não seja tão legal, abre o olho, né? Ou então, até quem nunca teve história de balada, né, gente? Mulheres menstruadas na balada, esquecer absorvente, tem sempre uma mulher para te dar um absorvente. Tipo, cara, isso é uma rede de apoio, tá? Tu nem conhece a pessoa. Às vezes tu nem tá ali, né? Porque tu já foi. Depois de umas, tu já foi. Então, isso é uma rede de apoio. Essa é a sororidade, né? Acho que a rede de apoio, ela choca muito com a sororidade. De entender a outra como mulher, que passa pelas mesmas coisas ou coisas muito parecidas que tu vai entender como mulher, né? O que tu passa. Ou, enfim, em algum âmbito vai conseguir acompanhar e entender ali a situação e vai te ajudar, sabe? Mesmo, talvez, assim, não curtindo muito teu jeito de pensar, teu jeito de lidar, a forma como tu faz as coisas, mas ela vai te ajudar. E isso a gente, creio eu, até assim, onde eu consigo perceber, a gente encontra em qualquer lugar. É meio que uma regra, né? Uma política, termos e como é que é? Políticas e termos de uso, né? De ser mulher. A gente sabe que a gente vai se apoiar uma hora ou outra.
mesmo não concordando com 100% tudo que a gente faz, a gente acaba se apoiando, né? Eu acho que a gente espera, né, esse apoio, assim, entre mulheres, e algumas vezes Ele a gente acontece, né? Ele não é Eu acho que programado. ele acontece, assim, mas eu não sei se ele acontece. Na minha visão, ele acontece, mas eu sou muito privilegiada com a minha rede de apoio em relação à minha família e às minhas amigas. Então, eu não sei se essa rede de apoio é para todo mundo, porque eu tenho isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando aí enquanto você falava é que toda essa questão da rede de apoio, seja ela planejada do tipo, você ter alguém para você poder ligar e falar, olha, eu estou precisando de qualquer coisa, ou uma coisa que seja inesperada, enquanto você falava, a única coisa a palavra principal que vinha na minha cabeça era confiança. Então, rede de apoio é você poder confiar. E pensando nas emoções que a gente tem, nos sentimentos, confiança é uma das coisas mais agradáveis que tem para a gente sentir. É uma das coisas que gera segurança para a gente. Então, isso está extremamente ligado, né? Quando é muito bom a gente ter essa sensação de poder confiar em alguém. E aí, quando a gente reflete em cima disso, o que fica na minha cabeça é o seguinte: se eu saio com as minhas amigas, eu tenho confiança de que nenhuma vai embora e deixar a outra para trás. Isso não acontece no meu grupo de amigas. E aí eu fico pensando assim, gente, como deve ser difícil para a pessoa que sai com alguém e a amiga larga ela para trás e a amiga não preocupa. Por quê? Porque sentir essa confiança na sua rede de apoio é muito bom. Eu tenho a confiança na minha rede de apoio familiar, né? Estamos aqui focando nas mulheres da minha família, né? Minha mãe, minha tia, minha avó, principalmente, que são as mais próximas, que eu posso cagar o pau, que na hora que eu chegar lá e falar assim, olha, preciso, entendeu? Elas podem acabar comigo no privado, mas elas vão me defender, e elas vão segurar as pontas, e elas vão me ajudar no que eu precisar. Só que eu sei que também não é todo mundo que tem isso, principalmente na família, porque amigos é uma relação que você ainda escolhe, cultiva e tudo mais. Mas família não, família é ali. E às vezes você não tem a oportunidade de ter essa rede de apoio na sua família. E é muito bom a gente poder confiar e se sentir segura com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas também, além da confiança, eu também consigo, tipo, pensar assim, que é aquela coisa, né? Cara, não interessa o que aconteceu. Na frente dos outros, tu não errou. Né? Ali no interior ali, cara, vai te cagar a pau, né? Vai xingar, vai brigar, vai dizer o que tava na tua cabeça, mano. Eu vejo muito isso, tipo, nas pessoas próximas que eu tenho a mim, acontece mais essa situação quando a pessoa descobre que tá grávida. Muito embora a gente não queira ficar só falando sobre maternidade, mas, tipo assim, uma gravidez do nada, assim, sabe? A pessoa engravidou de qualquer pessoa que seja, pode ser bom, ruim, não interessa. Engravidou. Tipo, vai te apoiar, vai estar ali contigo, né? Vai cumprir ali tabelinha. Mas, tipo, mano, como assim? Sabe? Né? Eu vejo isso principalmente com pessoas que têm essa vidinha toda regradinha, sabe? Faculdade, não sei o que, trabalho, pipi, e do nada a pessoa engravida. Aí vem aquele comentário, vai acabar com a tua vida, sabe? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ajudar, vamos, né, fazer todas essas coisas. Então, a confiança também, mas aí me deu o gatilho também, de que nem tu, assim, de não sei se todas têm isso, da família saudável. Porque existem pessoas que convivem com pessoas tóxicas, narcisistas, então, às vezes procuram ter essa rede de apoio em algum outro âmbito também, né? Em algum outro lugar. Não necessariamente vai ter essa primeira na família. E essa percepção de se ter a rede de apoio e de ser uma rede de apoio, ela vem com maturidade, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo, nossa, fulana aquele dia estava assim, assado, estava precisando de uma rede de apoio, estava precisando de apoio, estava precisando de uma ajuda,
ou até eu tive essa rede de apoio nessa situação. A gente consegue perceber anos depois, às vezes, né? Quando a gente amadurece, ou quando a gente repensa essas questões. Tipo, quando eu recebi rede de apoio, quando eu tive apoio no meu primeiro estágio, lá em 2014, eu não percebi que aquilo ali estava sendo uma rede de apoio. Eu consigo enxergar hoje, anos depois que eu tive aquele apoio, que teve uma pessoa falar, olha, esse comentário aqui que foi dito para ti não é legal, não dá para aceitar. Sabe? Eu consigo perceber com a maturidade que para mim naquela época a pessoa, tipo, o que tá falando, cara? Foi só uma brincadeira. Como assim, né? Tipo, por que não foi legal? Se eu ri, não me atacou, se tu te sentiu atacada, beleza, mas para mim não me atacou. E aí hoje, pensando, eu fico relutindo, cara, isso foi, sim, ridículo, foi horrível. E eu aceitei aquilo ali. Mas, felizmente, tinha uma pessoa ali para me dizer que aquilo ali não era um comportamento aceitável, né? Que tiveram, enfim. E aí, entramos num fechamento, digamos assim, não necessariamente fechamento, mas numa das pautas que estava na nossa listinha, do literalmente saber lidar com essas fases da vida, que elas acontecem para todos, como diz a Cami, a outra pessoa vai morrer. As fases da vida, elas vão chegar para todo mundo, né? E a gente conseguir lidar com elas de uma maneira mais gentil, tanto com a gente, né? Quanto com os outros também. Ter essa percepção. E principalmente ter essas pessoas. Acho que é aí que vem a importância de termos pessoas tão variadas por perto da gente, para que a gente consiga entender como passar por cada fase da vida e ajudar outras pessoas a passarem por essas fases da vida também, né? Ter pessoas mais idosas, para a gente saber o que nos espera, pessoas mais velhas, para nos ajudar, nos guiando, né? No que a gente pode pensar, no que a gente talvez não seja tão legal fazer, numa escolha que talvez não seja a melhor para a gente, para o que a gente pensa para o futuro. E também nós tendo a nossa experiência, conseguindo também ajudar a talvez guiar pessoas mais novas que a gente, né? Tendo essa disponibilidade, assim, quando a pessoa nos questionar, a gente fala, olha, pode ser que isso aqui não seja a melhor coisa para ti, pode ser que isso aqui não vai te levar para onde tu deseja, para onde tu pensa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode utilizar dessa ajuda, a gente também pode servir dessa ajuda para outras pessoas. E isso faz muita diferença, assim como pode fazer na gente, a gente também pode fazer essa diferença na vida de outras pessoas, né? É interessante a gente pensar assim. Pode falar. Eu queria comentar duas coisas que vieram na minha cabeça enquanto você falava aí, vou tentar lembrar das duas. A primeira é que você falou essa coisa, né, de temos pessoas de todas as idades ao nosso redor, é diferente, a gente tem que manter essas pessoas, e toda relação ensina, tudo pode ensinar pra gente, até aquela pessoa mais humilde e até aquela pessoa mais grosseira e ridícula que você conheceu na sua vida, todo mundo te ensina, basta você estar disposto a aprender. Estar disposto a aprender não significa passar pano e achar que tá tudo bem o que a pessoa fez. É aprender. Né? Então, assim, a gente tem que... Todas as fases a gente vai aprendendo com as coisas. Agora, tem um outro ponto que aí, pensando no que você falou, eu pensei nisso, e juntando, eu pensei numa outra coisa também. Que, às vezes, uma mesma situação, ou uma mesma frase, ou um mesmo ensinamento, em momentos diferentes, a gente interpreta e aprende coisas diferentes na nossa vida. Então, às vezes, quando alguém virou para mim e falou... Ai, não consigo pensar em nada agora. Mas me falou uma coisa lá quando eu tinha 16 anos, aquilo eu interpretei de um jeito. E aí, agora... Quando eu já vivi muito mais coisa, eu estou interpretando de outro jeito aquela mesma coisa que me é dita. Então, fases, né? As fases fazem a gente mudar e absorver as coisas de maneira diferente. É que nem ler um livro, né? A gente lê um livro quando criança, vê um filme, a gente tem uma percepção. Espetacular. Meu livro da minha vida, O Pequeno Príncipe, é o meu livro favorito. E eu lembro da primeira vez que eu li...
vocês terem noção, eu devo ter uns 10, 12 exemplares de Pequeno Príncipe diferente. Eu coleciono edições diferentes do Pequeno Caramba, Príncipe. Camila. Eu amo, amo, amo. E aí virou uma coisa. Toda vez que eu vou em algum lugar, tem uma diferente, eu compro. E aí, uma curiosidade aleatória, na minha cidade tem uma feira ao ar livre, uma feira de bugiganga, assim, é muito legal. E aí um dia eu tava andando pela feira, eu achei uma edição do Pequeno Príncipe dos anos 40 ou 60, não sei, tipo, usado, vendendo, assim, por R$2 na feira. Aí eu falei assim, não, esse daqui vai pro comigo, porque é muito mais antigo do que a minha, apesar de ser o mesmo livro, né? Mas, voltando ao ponto, que é o seguinte, cada vez que eu leio O Pequeno Príncipe, eu sempre volto nele, sempre leio de novo, eu aprendo uma coisa diferente, eu vejo um ponto diferente, e eu enxergo algo diferente ali e aprendo algo diferente. Então, é isso. Mas esse final de semana, esse feriado, bom, eu sou apaixonada por filme, eu faço coleção de DVDs e de livros e coisas assim, então tô sempre assistindo os mesmos porque eu sou completamente apaixonada. E, gente, eu vi o feriado inteiro, eu fiquei vendo Mamma Mia, 1 e o 2. E os bastidores que vem nos DVDs. Só nesse feriado, eu vejo Mamma Mia, acho que desde que eu tenho meus 14 anos, tá? Mais ou menos nessa época, porque a minha mãe já me deixava ver com ela essas coisas. E a minha mãe também sempre gostou. E eu tinha uma percepção com 14 anos, eu achava legal as musiquinhas e tudo mais, não entendia, mas, né, tá ali e tudo mais. E aí agora, caraca, é o né? Tipo, eu comecei tendo uma percepção de que, nossa, que engraçado, a menina pode ter 3 pais, nossa, meu Deus, ok, tá, beleza. Aí depois eu comecei, cara, ela é super livre, espontânea, não sei o quê, ela, né, não se prendeu, ela não casou. E agora, esse final de semana, esse feriado, eu vi com uma outra perspectiva, que era, tipo, 2 dos caras que ela se envolveu, ela não era apaixonada, e muito pelo contexto histórico, uma das percepções que eu tive foi que ela se envolveu com eles porque ela não tinha onde dormir. Sabe? Um deles levou ela estava em Paris, querendo ir para Grécia, e aí o primeiro, né, o Harry, ela levou, ela acabou se envolvendo com ele, tá, ela curtiu ele e tudo mais, mas se envolveu com ele porque ela não tinha onde dormir. Ela dormiu com ele porque ela não tinha onde dormir. E ela tinha um lugar para passar a noite. No outro dia, ela deixou ele lá ver navios e foi para Grécia num barco de um cara que pode ser o pai da filha dela ou não. E ela foi lá e se envolveu com ele nesse trajeto, sabe? Aí no outro, ela realmente se apaixonou e foi, se envolveu com o cara, não sei o quê. Foi um deles, ela se envolveu porque ela realmente se apaixonou, porque ela estava ali envolvida, que era o cara que no final ela acabou casando, né? Mas eu fiquei tipo, talvez ela não tivesse tão segura de si assim. Talvez ela realmente utilizou dessa façanha de se envolver com os caras para ela simplesmente ter onde dormir, para ela não dormir na rua. Olha como um pequeno detalhe, um jeito de ver as coisas muda completamente, né? Como a gente vê, como a gente percebe. E com a vida não é diferente. A gente tem uma percepção das coisas quando é nova. Tem um vídeo, inclusive, a gente falou sobre esse vídeo no último episódio. Do cara, 30 anos, foi entrevistado, o cara tinha 29 anos, e a namorada dele, 19. E aí o entrevistador perguntou, como que funciona essa diferença de idade entre vocês? E o cara, é bom, dá pra treinar ela, sabe? E aí o entrevistador perguntou, a Camila tá que nem a Claire. O entrevistador perguntou pra menina, como é que tu vê isso dela? Tu não acha que ele tá te fazendo um gaslighting, né? Tipo, colocando ideia na tua cabeça de como tu deve ser, não sei o quê. E ela, não, eu gosto da nossa relação, funciona pra gente. O que a menina sabe com 19 anos? O que a gente sabia com 19 anos? Nada. Sabe? E ele pergunta, tu não acha que eu sabia tudo. Isso é importante, que a gente acha que a gente sabe tudo, entendeu?
hoje tu também acha que tu sabe tudo. Quando tu chegar no 79, tu vai ver que tu não sabe porra nenhuma. E aí, o entrevistador até pergunta pra ela, tu não acha que ele tá sendo um pouco misógino, dizendo que ele pode te manipular, que ele pode te treinar do jeito que tu quer que ele fique pra ele? E ela fala, não, sabe? Nem ela não percebe o que tá passando por ela. E aí, vendo esse vídeo, me veio milhões de questões, tipo, será que não tinha ninguém pra avisar ela? Será que tentaram avisar ela? Ela falou, tipo, vai a merda. Sabe? Tipo, eu amo ele, dane-se, foda-se, vou... Sabe? Porque, cara, tá na cara, né? O que tá acontecendo ali. Ele falou, dá pra treinar, dá pra manipular. E aí vem toda uma problemática social, né? De, tipo, os caras gostam de pegar meninas mais novinhas porque eles gostam de manipular. Elas não têm noção. E as meninas gostam de caras mais velhos. Porque acham que eles dizem na cara delas que elas são mais maduras, né? Que elas são maduras para a idade delas. Isso já é uma manipulação, né? Fazer elas se acharem melhores que as outras, e daí vem a rivalidade feminina, e nananã, toda aquela coisa. Então, assim, tem uma coisa muito séria que acontece na nossa juventude, que é a gente achar que sabe de tudo e que tá todo mundo contra a gente. Porque a gente tá sendo manipulada e a gente não percebe. Então, haja terapia, né, Cami? Eu falo com os meus pacientes uma coisa. O universo não está contra você. As pessoas não estão contra você. Ninguém tá nem aí para você. Tem 7 bilhões, né? Nem sei mais. Já tem muito mais de 7 bilhões de pessoas no mundo para poder o universo fazer as coisas especificamente contra você. Então, assim, vamos cair na real aí, porque ou você se defende e vive de acordo com os seus princípios, ou ninguém vai fazer isso por você. Nem a favor, nem contra. Fala, Alessandra. Tá muito quietinha. Falou quando chegou, agora já ficou muito quietinha. Reflexiva. Reflexiva. Ouvindo tudo. Absorvendo. Ela tá com cara de que tá, assim, absorvendo algumas coisas. Tem hora que ela ri, Meu Deus. ela balança a cabeça. Ai. Mas, ó, essas eram as pautas, e daí fica aqui, como a gente fez lá, o questionamento no início do episódio, né? Como eu fiz lá. O fogo no parquinho do dia. Foi essa situação de por que será que essas pautas elas foram as menos engajadas, as menos escutadas, as menos assistidas, né? Por que será que as pessoas têm uma dificuldade de ouvir estas pautas? Será que é um problema de não conseguir ver que se vê naquela situação ali no espelho? Sendo abusador? Sendo a pessoa violentada? Sendo quem faz aquilo ali tudo acontecer? O que será que faz as pessoas se afastarem dessas pautas que são as bases, né? Basicamente, pilares da nossa sociedade, por assim dizer. O que acontece com as pessoas? E, enfim, a gente Queria tentou fazer... complementar aqui com uma coisa que você falando agora. Porque muitas pautas não têm uma adesão, beleza. Mas, assim, cabe, né, já que é o propósito do podcast, do Lab, discutir essas coisas, cabe não deixar de discutir só porque não tem adesão. Porque eu falo muito do processo da terapia e tal, do meu trabalho, mas é porque eu vivo a psicologia, não tem como. Mas muitas vezes eu falo uma coisa com o paciente e aquilo inicialmente é rejeitado, é negado. Não é assim, não é por aí. E aí, às vezes, uma primeira vez não é por aí, uma segunda vez, não, você está enganada, mas uma terceira vez, aquilo que você falou fazia sentido. Então, cabe a quem tem a consciência, quem está enxergando uma pauta, um problema, discutir para a gente continuar alcançando cada vez mais mulheres e pessoas e conscientizando sobre essas questões. Exatamente. E aí, agora nós estamos encerrando o nosso episódio e eu gostaria de dar alguns recadinhos, né? E
dar alguns avisos, explicar algumas coisas para vocês, né? Como vocês sabem, a gente, desde o início, a gente conversa, fala sobre isso abertamente, né? Acho que desde o primeiro episódio, a gente tem esse comentário aqui com vocês, que é que tudo está sempre mudando o tempo todo, que nem a gente falou, são fases da vida, são coisas que a gente vê o que dá certo, o que dá errado, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode mudar e entender como funcionar as coisas de uma forma melhor. E aqui no Lab não é diferente, até porque somos pessoas passando por esses processos e o Lab é feito de pessoas, então é natural, né, que as coisas aconteçam dessa forma. E não é uma reestruturação, é algo que a gente sempre quis fazer, na verdade, desde o início, que a gente sempre tentou organizar dessa forma e agora a gente está entendendo como seria a melhor forma de organizar dessa forma. Como toda empresa, todos os lugares, né, que a gente passa, até na nossa vida, a gente chega no final de ano e vê o que está dando certo, o que está dando errado, né, como que a gente vai continuar, se faz sentido, se não faz. E é mais ou menos esse processo que a gente tem vivido aqui no Lab nos últimos meses, e a gente vai continuar nele. Mas, assim, algumas coisas vão mudar, e o que mais vocês vão sentir, creio eu, seja o podcast, né? Que, inclusive, a Ale chegou atrasada, mas está aqui como representante do nosso grupo do podcast. Ela hoje é a coordenadora da equipe de edição. E, coitadas, gente, o trabalho que essas meninas têm, e que eu sinto que esse episódio vai dar um trabalhinho legal para ser. A gente fechou, acho que 1h30 já de conteúdo. 1h30. Mas eu tô pressentindo, assim, de ruidinhos, né, que talvez a gente vai ter que organizar. Ai, gente, coitados. É muito amor, né? Muito amor pelo job. E a primeira coisa que vocês vão sentir vai ser o podcast, que hoje, sendo o nosso último episódio, quando ele for pro ar, a gente provavelmente vai estar na última semana de trabalhos dentro do Lab neste ano. Vocês vão notar também as nossas redes sociais, que a gente está reorganizando algumas coisas, né? A gente está focando mais nas nossas redes principais, né? Em deixar avisos de onde as coisas vão estar disponíveis para vocês. A gente vai ter mais interação, mais desenvolvimento. A gente está trabalhando com workshops. A gente está trabalhando com grupos de discussão. Cami vai ser uma das que vai estar monitorando essa parte, como vocês estão vendo aqui. A gente só vai ter 8 episódios de podcast no ano que vem, que vão ser de maio a agosto. Já estou dando um pequeno spoiler aqui para quem assistir esse episódio, né, ouvir esse episódio. E então, são essas algumas transformações, sempre a gente tentando melhorar, organizar melhor a vida de todo mundo, ter mais pessoas envolvidas, ter mais desenvolvimento, termos mais pessoas se desenvolvendo para ser líder, se capacitando para o trabalho, né, para o ambiente de trabalho, não só dentro do Lab, como fora também, que a gente acha isso muito importante. Desenvolvimento pessoal também, que ele está extremamente atrelado, né, ao desenvolvimento profissional, que Cami também não me deixa mentir, saúde mental liga tudo isso num pontinho. Então, posso dar alguns spoilers, como nós teremos episódios e pautas falando sobre saúde e carreira, né? Esse ano a gente falou muito sobre maternidade, mas ano que vem a gente pretende falar mais sobre episódio de carreira especificamente. E vamos ter conteúdo no blog, vamos ter mais encontros, vamos ter várias outras coisas que eu ainda não posso abrir para vocês, né? Mas a gente está nessa estruturação, e não é uma reestruturação, é uma estruturação, porque nunca deixou de ser o nosso foco e o nosso objetivo, certo? Então, vocês conheceram parte da nossa equipe hoje, creio eu que nas nossas redes sociais vocês acabem conhecendo um pouco mais
pelos depoimentos de algumas, né? Pelos comentários, pelos stories. Então, nos encontros também, nos workshops, vocês vão acabar conhecendo mais a fundo quem faz o Lab, né? Logo mais a gente vai ter mais novidades para o grande público também, não só para quem faz o Lab aqui dentro, mas para quem quiser participar de fora também teremos oportunidades. E é isso, galerinha. A gente se vê no ano que vem. É muito cedo já para falar Feliz Natal, próspero Ano Novo e... Não é cedo não, que já descongelaram a Mariah para poder cantar pra gente. O shopping tem a árvore já. Tá faltando o Roberto Carlos, mas eu já vi o Roberto Carlos esse ano, que eu fui no show dele agora em outubro, então ele já tá descongelado, então tá tudo certo pro final do ano. Um plot twist do nada, né, mano? Mas eu senti falta de descongelarem ele na programação da Globo ainda. Não teve nada falando do especial dele de final de ano. A minha mãe até comentou, acho que não vai mais estar na ativa. Falei, não, gente, como assim? Não? Aí é que o mundo começa a acabar mesmo. Quando não tiver mais Roberto Carlos na televisão, aí é que o mundo tá próximo, o fim do mundo é próximo. Mas já descongelaram a Mariah, Camila deu ok, então... a gente pode já começar a desejar um Feliz Natal e boas festas. A gente tava aqui, né, a Evelyn fez pra gente, a pedido da Lê, fez pra gente esse emblema que é esse final de ano, pra gente poder fazer o nosso episódio hoje, especialmente pra hoje. Coitada, teve trabalho, só foi pra isso que serviu. Mas, queria agradecer todo mundo que ouviu os nossos episódios, quem tá lá nas nossas redes sociais interagindo com a gente, quem fez o Lab desse ano, né? Quem sobreviveu até este momento apocalíptico, quem tá comprando essa ideia com a gente pro ano que vem, né? Quem, enfim, acredita no que a gente faz aqui dentro, tá de mão dada com a gente. Um beijo para Rafa, que não conseguiu estar aqui com a gente, queria muito estar aqui e tá lá se recuperando de uma cirurgia. Para todo mundo que não conseguiu entrar também. E é isso, galerinha. Obrigada que estava aqui também, das nossas meninas da equipe. Beijos. Obrigada pela participação de quem estava aqui. Vamos de um hoje? Não, direito atrás. Então tá, galerinha. Beijos. Até ano que vem. Tchau! Você ouviu o podcast Converse como uma Mulher. Acompanhe tudo o que está rolando no nosso Instagram, o Lab de Negócios.